paz do Senhor, amados de Cristo, que alegria estar aqui com vocês mais esse sábado. Já nós vamos começar, mas eu gostaria de pedir para você que já está nos assistindo, tem um aviãozinho aqui bem no cantinho dessa tela. Gostaria de pedir para você estar compartilhando essa live com alguém que você conheça, para que possam estar participando também. Eu estou fazendo isso aqui agora, compartilhando com algumas pessoas aqui a live. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra abençoada para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui conosco, gostaria de pedir para me informar se consegue me ver bem, se consegue me ouvir bem. Amém? Amém. A paz de Cristo, irmã Lari, irmã Cássia. É muito bom estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho nós vamos começar, daqui a alguns minutinhos nós vamos começar a nossa live. Vamos só aguardar um pouquinho, nossos irmãos entrarem. Enquanto isso, vamos ajustando. Amém. Vão me falando, por favor, se conseguem me ver bem, se conseguem me ouvir bem. É uma alegria estar aqui mais esse sábado, tudo perfeito. Amém. Obrigada, Cássia. Deus te abençoe. Tenho certeza que a palavra de hoje vai falar muito forte ao coração de vocês, assim como falou ao meu coração. Amém? E vocês que estão me assistindo agora, seja ao vivo, seja na gravação, me falem, coloquem aqui na live. Então, se você está assistindo a gravação pelo Instagram depois ou pelo YouTube, coloque aqui nos comentários da onde você está nos assistindo. Amém? Para que nós possamos conhecer um pouquinho você, amém? E eu estou muito feliz em hoje estar aqui, podendo compartilhar da palavra que Deus confiou ao meu coração, amém? Aí no Brasil, agora são 8h10, né? Eu estou aqui em Portugal, aqui agora são 12h10. E eu estou muito feliz em poder voltar a fazer as lives, né? Para quem nos acompanha, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem conseguir fazer as lives de consagração, porque eu estava nesse processo de mudança. Mas tudo tem um tempo, nós vamos aprendendo com Deus que Ele está no controle de tudo, né? Até mesmo nos momentos em que a gente precisa parar de fazer algo que é da obra dEle, é porque existe um tempo para todas as coisas. Às vezes nós precisamos nos organizar, porque Deus ele trabalha com organização. Às vezes nós precisamos nos organizar um pouco para depois conseguir voltar. Bom, e hoje é o meu retorno e eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que Deus tem um novo tempo para todos nós nesse novo ciclo. Amém? Então vamos iniciar, já tem alguns minutinhos que nós estamos aqui. Eu gostaria de convidar você a estar orando junto comigo, pedindo a Deus para que a presença dEle venha estar conosco nesse momento. Amém? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, rendemos graças a Ti, Te louvamos, Te adoramos. Queremos dizer, ó Pai, que o Senhor é o único Deus Todo-Poderoso, Pai. O Senhor opera, ó Pai, a todo tempo, a todo momento. O Senhor, ó Deus, está em todos os lugares. O Senhor está aqui comigo, ó Deus, em Portugal. O Senhor está com os meus irmãos no Brasil. O Senhor está com todos aqueles que estão nos escutando nesse momento, independente, ó Deus, do fuso horário, porque o Senhor é o dono do tempo, ó Pai. O Senhor, ó Deus, tem poder, ó Pai, para operar, ó Deus, de formas, meu Pai, inexplicáveis, ó Deus. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome a cada dia. Nós estamos aqui, ó Deus, pedindo, Deus, que a Tua presença venha habitar em nosso meio, porque se não for o Teu Santo Espírito para nos conduzir, ó Pai, ó Deus, é em vão estarmos aqui reunidos, meu Pai. Fala conosco, fala aquilo, meu Pai, que nós necessitamos ouvir, ó Pai. Ó Deus, nós somos vasos em Tuas mãos, ó Deus, nós estamos aqui para sermos moldados conforme a Tua vontade, meu Pai. Nós não temos nada, nós não somos nada, mas nós Te agradecemos, meu Pai, porque pela Tua misericórdia, pela Tua graça, meu Pai, estamos aqui nesse momento reunidos falando com o Senhor Deus soberano.
Pai, que, ó Deus, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que, ó Deus, o Senhor quer, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos, ó Pai, corrigir na nossa vida, meu Pai. Ó Deus, que o Seu mover venha, ó Deus, operar na nossa vida nesse momento, meu Pai, porque a Tua palavra, meu Pai, ela, ó Deus, ela caminha, ó Deus, por lugares, meu Pai, que onde o ser humano ele não consegue tocar, ó Deus. Ó Pai, a Tua palavra, ela entra, meu Pai, nas juntas, nas medulas, no coração, na alma, no espírito, meu Pai, de forma inexplicável, Deus. Eu não sei, ó Deus, como meu irmão, como a minha irmã chegou nesse momento, meu Pai, aqui nessa palavra, seja ao vivo, seja, ó Deus, na gravação, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor tem uma direção, Deus. E, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, essa direção, Deus, venha, ó Pai, mudar, ó Deus, a nossa história, a nossa vida, nos renovar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmã Joyce, Gabriele, igreja linda, é muito bom estar aqui com vocês. Amém? Vou pedir para que você possa abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 7. Nós vamos ler alguns versículos que eles são muito conhecidos, inclusive eles são inspirações para músicas evangélicas, né? E durante os últimos dias Deus tem falou muito comigo através dessa passagem, desse versículo. E eu gostaria de primeiro, antes de iniciar a palavra, a direção que Deus me deu, de contextualizar um pouco essa mensagem, o que estava acontecendo quando Paulo ele escreveu esses versículos, para que venha fazer um pouco mais sentido aquilo que Deus colocou no meu coração. Primeiro para a minha vida, porque edificou muito a minha vida, era tudo que eu precisava, né? E eu tenho certeza que assim como falou o meu coração, vai falar o seu coração também. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Essa passagem, quando Paulo ele escreveu a Corinto, foi porque Corinto ele estava passando por dificuldades, eles estavam, no caso, falando coisas de Paulo que não estavam de acordo com aquilo que realmente estava acontecendo. Os cristãos de Corinto, eles estavam desacreditando o ministério e o chamado de Paulo. E isso por quê? Porque na mente deles, Paulo estava sofrendo demais. E por ele estar sofrendo demais, isso para eles significava que ele não era uma escolha de Deus. Perdão. Para a igreja de Corinto, eles acreditavam que uma pessoa que era escolhida por Deus, ela não deveria sofrer tanto. E na verdade, Paulo, quando ele escreveu essa carta, quando ele estava sendo perseguido, quando a igreja estava passando por conflitos, na verdade ele estava se defendendo, também passando uma orientação para Corinto. Que não é porque nós estamos servindo a Cristo que nós não vamos passar por tribulações, por dificuldades, por perseguições. E na verdade ele estava querendo dizer que ele estava passando por tudo aquilo justamente por conta do chamado. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração para nós. Muitas vezes nós achamos que nós estamos passando por uma dificuldade, por uma adversidade, por algum problema nosso. Eu estou passando por isso porque eu não estou orando tanto, eu estou passando por isso porque eu não estou jejuando, eu estou passando isso porque eu não estou lendo tanto a Bíblia, eu estou passando isso porque eu fiz alguma coisa. Só que orar, jejuar, ler a palavra, isso é essencial, tá? Essencial. Só que não quer dizer que se nós cumprirmos com todo o protocolo, nós não vamos passar por adversidade. E esse é o nosso grande problema como cristãos. Nós queremos viver uma vida que não é o que realmente significa a palavra. Porque na palavra de Cristo fala, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Jesus Cristo, ele venceu e ele passou por dificuldade. E a mensagem, o evangelho, ele significa que nós vamos passar por dificuldade. Mesmo que você esteja fazendo tudo certo, você vai ser perseguido. Mesmo que você esteja fazendo tudo certo, você vai se sentir cansado. Você vai ter sentimentos, você vai ter emoções que você não quer ter. E isso vai fazer com que você questione a sua vida espiritual. Só que orar, jejuar, obedecer a Deus não significa que vai impedir que você venha passar por adversidade.
Ter uma vida com Deus, ter um relacionamento com Deus, que é orar, que é jejuar, que é ler a Bíblia, vai te aproximar de Deus, vai te fortalecer, te sustentar nesse momento de adversidade. Não vai impedir que você venha passar por um momento de adversidade. E era isso que a igreja de Corinto não estava entendendo. E muitos estavam desacreditando no chamado de Paulo. E muitas vezes é isso que nós fazemos com a nossa vida. Quando nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, uma adversidade, uma luta, por um tempo de espera muito grande, nós falamos o quê? A culpa é minha. Eu me afastei de Deus, eu desobedeci, eu fiz isso de errado, eu não estou orando, eu não estou buscando, eu não estou servindo como eu deveria servir. E nós caímos numa armadilha chamada religiosidade. E isso é muito preocupante, porque se nós estamos fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, nós temos que confiar. E nós temos que tomar cuidado com o tipo de atitude que nós vamos tomar, porque muitas vezes no tempo da espera, nós nos precipitamos. E nós fazemos como Abraão e Sara, que ao invés de esperar Isaac, eles tomaram uma atitude que gerou Ismael. E Ismael não era promessa. Ismael ele foi abençoado por Deus pela misericórdia e graça de Cristo, mas ele foi um ato de precipitação dos dois. E ali gerou consequências essas que existem até hoje. Então a decisão que você toma hoje, no seu tempo de espera, ela vai trazer consequências para a sua vida, não somente hoje, mas também para a sua descendência. Então tome cuidado com as decisões que você toma hoje. Se Deus ele fez uma promessa para a sua vida, você está passando com certeza pelo tempo, né, da forja, pelo tempo em que Deus ele está te moldando, te preparando para aquilo que Ele tem. Então não venha se precipitar, não ache que o que você está passando é por uma atitude que você deveria tomar. Não queira dar um jeitinho, não queira organizar as coisas do seu jeito. Espere aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Persevere, continue orando, continue jejuando, continue servindo, continue obedecendo. O que Deus ele quer nos mostrar hoje é que Ele deseja que nós venhamos ter atitudes que estejam de acordo com a palavra de Deus. E o tema da mensagem que Deus me confiou, né, durante essa semana é: ninguém pode roubar a sua atitude. E eu vou repetir, e eu gostaria que você falasse para você mesmo, só que na primeira pessoa: ninguém pode roubar a minha atitude. Você que está nos escutando aqui agora, seja pelo Instagram ou seja pelo YouTube, independente do que você está passando, independente se você está sendo perseguido, independente se você está se sentindo cansado, se você está exausto, se estão tentando contra a sua vida, se estão falando mal de você, se fizeram algo que te entristeceu, se fizeram algo que te magoou, ninguém pode roubar a sua atitude. As pessoas elas podem te afrontar, te perseguir de forma que você se sinta triste, que você se sinta cansado, porque as nossas emoções, nós não conseguimos controlar as nossas emoções. As emoções elas vêm, é natural, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados, nós ficamos ansiosos, é natural. Só que o que vai mudar não é a emoção que nós sentimos. O que vai mudar é como nós nos comportamos diante da emoção, diante daquilo que nós sentimos. E aí é que vem a nossa atitude. E é isso que Deus ele quer trabalhar no nosso coração através dessa direção, dessa mensagem. Ninguém pode roubar a sua atitude. Amém? Então vamos para a palavra, vamos ler a palavra do Senhor Jesus em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7, que diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Aqui Paulo, ele está querendo dizer que nós somos vasos de barro, nós, a nossa carne, nós como seres humanos, nós não temos valor, nós somos barro, que somos moldados na mão do Senhor, conforme Ele quer, para que o poder dele venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza, na nossa vida, na nossa fragilidade, para que Ele venha nos usar. E nós somos vasos frágeis, vasos que não têm nenhum valor, porém, dentro de nós
nós carregamos algo que é precioso, que é único, que é incomparável, que é o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Cristo, que é o propósito do Senhor Jesus se cumprindo na nossa vida. Para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus. E nós somos vasos de barro, por quê? Porque nós carregamos algo muito precioso. E nós precisamos entender que o que é precioso é o que está dentro de nós, não o nosso vaso de barro. Então existe sim um vaso de barro que é frágil, que não tem valor, porém dentro de nós existe a preciosidade que é a presença de Cristo na nossa vida. Amém? E vem o verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, carregamos conosco a palavra, carregamos conosco a bênção de sermos chamados de filhos, o entendimento de que Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nós, ele se sacrificou por nós. E nós somos vasos simples, carregando a preciosa presença do Espírito Santo. Carregamos também um propósito, chamado, aquilo que Deus ele tem para nós. E passar por problemas, por adversidade, não nos desqualifica para aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. E agora, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o verso 8 e sobre o verso 9, porque são esses dois versos que Deus tem falado muito ao meu coração. Para ser sincero, esses dois versículos nas últimas semanas, eles têm me sustentado espiritualmente. E é sobre eles que eu quero falar. Aqui, quando o verso ele fala que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. O que é ser pressionado? Ser pressionado é você estar passando por problemas, é você estar sofrendo cobranças, é você estar com um cansaço emocional. Isso tudo pressiona o nosso corpo, pressiona a nossa mente, nós nos sentimos exaustos. É muito ruim o tempo todo você ser cobrado por algo, não é verdade? É muito melhor quando nós conseguimos fazer algo de forma natural, algo que surgiu o desejo no nosso coração, nós estamos fazendo aquilo no tempo em que nós consideramos que é o melhor. Só que nós, na prática, nós não conseguimos fazer assim. Muitas vezes nós somos cobrados o tempo todo, cobrados em todos os lugares, nós somos cobrados em casa, temos uma cobrança mediante aquilo que a nossa família espera que nós venhamos fazer, decisões que a nossa família espera que venhamos tomar. Nós somos cobrados no nosso trabalho, nós temos prazos, nós temos que entregar tudo certo, na verdade temos que fazer tudo de forma correta, no tempo em que está sendo pedido. Nós somos cobrados nos nossos estudos, nós temos provas para fazer, trabalhos para entregar. Nós somos cobrados de ter uma boa saúde mental e de estar sorrindo o tempo todo diante das pessoas, diante da sociedade, não é verdade? Diante no meio das pessoas em que nós convivemos. Nós somos cobrados também no nosso ministério, na nossa igreja, porque nós temos escalas a cumprir, tarefas a fazer. Ou seja, nós somos cobrados o tempo todo. Ou seja, o tempo todo nós nos sentimos pressionados, na verdade, pressionados em todos os ambientes que nós vivemos. E isso nos traz o quê? Isso nos traz um cansaço, uma fadiga muito grande. E muitas vezes nós temos a autocobrança também, que às vezes é a maior cobrança que nós temos, não é verdade? Porém, a palavra de Deus fala, de todos os lados somos pressionados, ou seja, somos cobrados em várias áreas da nossa vida, mas não desanimados. O que é desanimado? É você perder a força que existe dentro de você. Existe uma força no nosso interior e é essa força que nos faz levantar de manhã, essa força interior que nos faz vencer limites que nós não imaginávamos que nós conseguiríamos vencer. Sabe aquele processo que você fala, nossa, eu nunca imaginei que eu conseguiria vencer esse processo? Isso é o quê? Isso é uma força interior que nós temos.
Ou seja, nós podemos estar nos sentindo sobrecarregados, mas dentro de nós, nós não podemos perder a esperança. E isso é uma decisão, isso é uma atitude. E que tipo de atitude? Um exemplo de uma atitude que nós podemos ter em meio a uma situação em que nós estamos nos sentindo pressionados, mas não devemos estar desanimados. Nós podemos orar. Nós vamos falar sobre 4 atitudes nessa manhã. Claro que existem outras, mas Deus ele me direcionou sobre 4 atitudes do nosso dia a dia que nós podemos ter, mesmo quando nós estamos passando por conflitos, por momentos como esse que nós vamos falar aqui. Amém? Nesse primeiro momento, nessa primeira parte do verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Uma atitude que nós podemos ter é a atitude de decidir orar. Daniel ele decidiu orar 3 vezes ao dia e ele foi perseguido por isso. Mas ele não desanimou. Mesmo ele sendo jogado na cova dos leões, ele ficou ali e ele aguardou, e a mão do Senhor foi estendida sobre a vida dele. E a fidelidade do Senhor estava na vida dele. Por quê? Porque Daniel ele também era fiel a Deus. E ele não morreu naquela cova dos leões. Então essa situação que você está passando hoje, essa perseguição, essa pressão que você está tendo hoje, isso é algo que realmente ele nos aflige, vem realmente para nos derrubar. Mas creio que em nome de Jesus, esses leões, eles não podem fazer nada contra a sua vida, porque a mão do Senhor está estendida sobre você. Não importa se você está se sentindo na cova dos leões, não importa, porque Deus ele está com você, não é onde você está, é quem está com você. Você crê nessa palavra? E aqueles que estavam contra Daniel, eles foram jogados na cova dos leões e não deu nem tempo deles chegarem, porque os leões já ceifaram a vida dele. E é assim que acontece na nossa vida. Podem tentar contra a sua vida, mas creia que a mão do Senhor está guardando você. A fidelidade do Senhor está guardando a sua vida. E isso não significa que você não vai passar pelo vale. Isso não significa que você não vai ser jogado na cova dos leões. Isso significa que Deus não vai permitir que venham tocar em você. Ninguém toque em você sem a permissão de Deus. Para que o mal ele tocasse na vida de Jó, na saúde de Jó, ele precisou pedir permissão a Deus. Então tudo ao seu redor pode estar sendo desconstruído, mas creia que você está afirmado na rocha que é o Senhor, e você não vai desmoronar. Talvez você esteja pensando, eu não vou conseguir passar por essa prova, eu não vou conseguir permanecer de pé, eu estou sendo muito afligido, não vou aguentar. Mas creia que a sua força vem do Senhor que fez os céus e a terra. A sua força vem da rocha fiel que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A sua bandeira é Deus. Tem um salmista que ele fala, a minha bandeira é o Senhor. E a bandeira, o que significa a bandeira? Antigamente, quando os povos eles guerreavam entre si, eles carregavam a bandeira dos povos deles, da nação deles. E enquanto eles estavam lutando, enquanto aquelas 2 nações elas entendiam que elas ainda tinham condições de lutar, elas estavam com a bandeira delas levantada. Mas a partir do momento em que elas viam que elas perderam aquela bandeira, ela baixava. E só ficava a bandeira da nação vencedora. E a nossa vida, a nossa bandeira, ela é o Senhor. E essa bandeira ela está estendida o tempo todo, porque o nosso Deus ele é vitorioso a todo tempo. Então não importa o que você está passando nesse momento, se é um momento de escassez financeira, se é um momento de guerra, de batalha, de perseguição, se é um momento de afronta, se é um momento em que você está passando por uma fragilidade na sua saúde física ou na sua saúde emocional. O que importa é que a sua bandeira é o Senhor. Nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos muitas vezes afligidos, mas nós servimos ao Deus que é vitorioso.
Então, mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que você esteja sendo pressionado nesse momento, creia que a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida e ninguém pode roubar a sua atitude. Amém? Vamos dar continuidade aqui, ainda no verso 8, só que na parte B diz: ficamos perplexos, mas não desesperados. O que é ficar perplexo? Significa que nós não estamos entendendo nada, significa que nós estamos confusos, e isso acontece. Muitas vezes nós não estamos entendendo o porquê que nós estamos passando por aquela situação. Muitas vezes nós ficamos com medo, com um sentimento de injustiça, nós nos sentimos confusos, com incerteza do que vai acontecer, nós nos sentimos sem saída. Às vezes nós estamos assim diante da adversidade, nós nos sentimos perplexos, sem entender o que está acontecendo. Porém, a palavra de Deus fala aqui: mas não desesperados. O que é estar desesperado? Estar desesperado é perder o controle. Deus, Ele não quer que você perca o controle. O que seria perder o controle? É o controle da situação. Nós não temos o controle da situação realmente, isso é um fato. Mas nós temos o controle da atitude que nós vamos tomar, através do Espírito Santo, é claro. Porque sozinho nós não conseguimos nada. E é por isso que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa estar bem estreito. É por isso que nós precisamos estar próximos de Deus. Por isso que na primeira etapa, a atitude que nós devemos ter mesmo diante da adversidade é estar em oração. E no caso, na segunda parte desse versículo que diz: mas não desesperados, ou seja, muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, a forma que Deus está trabalhando. Mas ainda assim nós decidimos confiar. E essa é a segunda atitude que nós temos que ter. A primeira é orar. A segunda atitude é confiar. É obedecer mesmo sem ter todas as respostas. Abraão, quando ele recebeu a direção do Senhor, lá em Gênesis 12, que Deus direcionou que ele saísse da terra, da parentela dele, para a terra que Deus iria mostrar, ele decidiu obedecer a Deus, ele confiou em Deus, um Deus que para ele antes era desconhecido, mesmo sem ele saber como seria o processo que iria acontecer. A promessa de Deus levou 25 anos para se concretizar na vida de Abraão. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós não temos uma direção específica, clara daquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida, porque Ele é soberano, Ele age como Ele quer, Ele não precisa nos dar satisfação de tudo como Ele vai fazer. Mas uma atitude que nós podemos ter diante dessa situação é confiar, é obedecer a Deus. Amém? Vamos lá agora no verso 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ou seja, nesse momento de perseguição, nós podemos estar sofrendo, passando por rejeição, injustiça, oposição. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas jamais nós estaremos abandonados. Jamais nós estaremos sozinhos. Nós podemos ter um sentimento de que, nossa, eu estou sozinho. Pode vir esse sentimento, mas vamos nos lembrar que o sentimento ele vem, é algo inevitável, porém o que nós temos o controle, o que nós podemos fazer é ter uma atitude, é ter uma escolha que esteja de acordo com o direcionamento, com a palavra de Deus para a nossa vida. Então vem sim a perseguição, a rejeição, a injustiça, a oposição, vem o sentimento de solidão, um sentimento de que ninguém pode nos ajudar, de que ninguém está conosco, um sentimento de que até mesmo Deus nos abandonou. Mas a palavra de Deus nos orienta que, mesmo em situações como essa, nós não vamos estar sozinhos. A palavra de Deus nos fala que Deus está conosco a todo tempo, de que Ele não nos abandona. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Essa é a mensagem que nós carregamos, essa é a certeza que nós temos de que Deus ele nos ama tanto, que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós.
E quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele deixou para nós um grande presente, que é o Espírito Santo. Então creia, eu não sei o que você está passando, mas creia, você não está sozinho. Deus, Ele está presente na sua vida, mesmo quando mais ninguém está. Muitas vezes nós recorremos a pessoas que nós amamos, pessoas que nos amam também, mas às vezes em algum momento elas não podem nos dar a assistência que nós precisamos. Mas Deus está o tempo todo disponível, à disposição, ao nosso lado, para poder nos ajudar, para poder nos sustentar, para poder nos acolher. E que atitude nós podemos ter no momento desse, no momento em que nós estamos sendo perseguidos, mas não estamos abandonados? É uma decisão de continuar presente, é uma atitude de não se isolar, é a atitude de permanecer conectado com Deus e permanecer conectado com as pessoas, porque o chamado de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, ele sempre vai estar ligado a pessoas. Sempre. O plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, ele sempre vai estar ligado a pessoas. Então, uma atitude que nós podemos tomar é de não nos isolar, é de continuar presente, é de manter o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, conforme a direção de Deus, é claro. Você não vai continuar perto de uma pessoa que Deus ele já te direcionou que aquela não é uma amizade para você, que aquele não é um relacionamento para você, não é isso. É não deixar de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, de se relacionar, de fazer a obra de Deus, de servir, de, mesmo em momentos como esse, de abençoar outras vidas. Deus ele é tão tremendo que ele nos usa até mesmo quando nós sentimos que nós não temos essa capacidade. Quando o profeta foi na casa da viúva, ela não tinha quase alimento nenhum. Ela só tinha um pouco de azeite e farinha, que seria para ela ter uma última refeição com o filho dela. E naquele momento em que ela precisava receber, Deus usou a vida dela para que ela pudesse ofertar na vida dele. E aquela oferta virou um milagre da multiplicação na vida dela. E é muitas vezes assim que Deus ele faz na nossa vida. E eu não estou me referindo a algo financeiro ou algo material. Eu estou me referindo a muitas vezes nós sentimos que nós não temos nada a dar. Nós sentimos que nós não temos uma palavra para entregar, que é um momento em que nós precisamos receber uma palavra. Muitas vezes nós nos sentimos assim e Deus ele nos mostra que em momentos como esse ainda existe azeite em nós. Ainda existe azeite para entregar em momentos como esse, em momentos de perseguição, de frustração, de adversidade. Você ainda pode ser usado por Deus, mesmo que você se sinta assim. Então, uma atitude que nós podemos ter em momentos como esse é decidir que nós vamos ser usados por Deus para abençoar vidas, para alcançar vidas, mesmo passando por momentos de perseguição e de adversidade. Você crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra na minha vida, em nome de Jesus. E para finalizar, a segunda parte diz assim, aqui ainda no verso 9, né? Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Creia que muitas vezes nós estamos abatidos, estamos cansados, feridos emocionalmente, estamos nos sentindo fracos, talvez estejamos até mesmo doentes, né? Doentes fisicamente, precisamos de cuidados na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental, nós precisamos nos cuidar. Ou seja, muitas vezes nós estamos realmente abatidos. Porém, jamais nós estaremos destruídos. Jamais você estará vencido. Creia que a presença de Deus está na sua vida e está te
sustentando. Você pode estar passando por uma fase difícil, mas creia, esse não é o seu fim. Tome posse dessa palavra na sua vida. É isso que Deus ele quer nos direcionar nessa manhã. Esse não é o seu fim, esse não é o meu fim. Creia que Deus, ele está te direcionando, ele está te conduzindo realmente nesse momento de vale, nesse momento de adversidade, mas a mão dele continua sendo com você. Você não está desamparado. Essa é a mensagem que Deus ele quer nos falar. Você pode estar sentindo que você está sendo cobrado o tempo todo, que você está cansado, que você está sendo injustiçado. Você pode vir até você sentimentos de medo, de rejeição, de injustiça, de oposição. Você pode estar se sentindo cansado, você pode estar passando por fardos físicos, fardos emocionais. Mas creia que você não está sozinho, creia que esse não é o seu fim. Creia que Deus ele está com você, ele está te renovando nesse momento. O poder de Deus, ele se opera na nossa fraqueza. Amém? É assim que Deus ele trabalha na nossa vida. Quando nós achamos que nós estamos fortes, que nós estamos firmes, nós precisamos vigiar. Mas quando nós cremos em que nós estamos fracos, nós entendemos que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? E uma atitude que nós podemos ter nesse quarto passo é nos mover. Mas como assim nos mover? Fazer algo simples no nosso dia. Algo que é importante para aquele dia. É tomar a decisão de seguir, de levantar. Muitas vezes, em momentos assim, nós achamos que nós precisamos tomar decisões e atitudes que são grandiosas. Eu estou passando por um momento como esse, eu preciso correr uma maratona para poder mostrar para o meu corpo, para a minha mente que eu consigo vencer. Só que uma atitude que nós podemos ter é nos mover de forma simples. Às vezes, em dias como esse, nós não precisamos fazer nada extraordinário. Nós não precisamos ser altamente produtivos em momentos como esse. Muitas vezes uma atitude simples já pode ajudar, que ao invés de ser altamente produtivo, é ser funcional. E em momentos como esse, nós precisamos focar no que é básico, no que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer para poder encerrar o dia, o que é indiscutível, o que eu preciso fazer hoje. Qual é a meta básica do meu dia? Eu preciso me levantar, eu preciso me alimentar, eu preciso tomar um banho, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, coisas simples no meu dia. Ou eu não preciso trabalhar, não preciso estudar, só o fato de eu conseguir levantar, me alimentar, tomar um banho, eu já estarei sendo funcional. Cada dia um dia diferente, né? Todos nós temos uma rotina diferente. Então não se force a fazer grandes coisas em momentos como esse. Uma atitude simples que nós podemos ter em momentos como esse é nos mover com funcionalidade, fazer um essencial para aquele dia, para poder suportar aquele dia. E no momento que nós estivermos mais fortalecidos, aí sim, nós vamos correr uma maratona ou fazer algo que realmente vai nos tirar da nossa zona de conforto. Mas às vezes nós estamos passando por situações tão difíceis, tão pesadas, e nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E existe tempo para todas as coisas. Existem momentos em que nós vamos conseguir desbravar, que nós vamos conseguir sair da nossa zona de conforto, que nós vamos conseguir correr uma maratona, que nós vamos conseguir realmente fazer algo que nos mova de uma forma que vamos precisar de uma força muito maior. Mas existem dias e dias que nós não estamos com toda essa disposição física, mental, emocional. E uma atitude que nós podemos ter para dias como esse é nos mover, e nos mover com sabedoria, entendendo a condição em que nós estamos vivendo naquele momento, o que nós precisamos fazer, e conseguir fazer e conseguir concluir. Porque se nós almejamos, se nós definimos metas em que nós não vamos conseguir alcançar naquele dia,
nós vamos terminar aquele dia frustrados. Mas se nós nos levantamos e entendemos a capacidade física, mental, emocional, espiritual que nós temos para aquele dia e planejamos o que vai estar de acordo com como nós estamos naquele dia, nós vamos conseguir cumprir com funcionalidade o nosso dia e nós não vamos terminar o dia frustrados. Então, muitas vezes também a nossa forma de planejar. Mas creia que buscando a presença de Deus, Ele te dará, Ele me dará sabedoria para conseguir administrar o tempo, a rotina, as necessidades, tudo com sabedoria em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Então vamos revisar 4 atitudes que nós podemos ter, atitudes que ninguém pode roubar de nós: orar, confiar, obedecendo mesmo sem entender, não se isolar, continuar presente, não se afastar das pessoas, ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento de cuidado com as outras pessoas, servindo a Deus, conforme a vontade e o direcionamento dele, e nos mover com funcionalidade, de forma essencial para aquele momento, para aquele dia, entendendo a nossa necessidade daquele momento e crendo também que até para o que é básico, o que é simples, Deus ele vai te dar força, porque muitas vezes nem para isso nós temos força, mas creia que o Senhor Jesus, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? E um plus que eu gostaria de acrescentar se você puder e se você quiser, 2 tarefinhas para o final do seu dia. Escreva algo que você conseguiu fazer. Por exemplo, hoje eu tive muita dificuldade de conseguir me levantar para ir trabalhar, mas eu venci. Então escreva: hoje eu tive muita dificuldade de levantar para poder ir trabalhar, mas eu consegui levantar. E segundo, escreva pelo menos um motivo de gratidão. Eu sou grata a Deus porque Deus me guardou no meu trajeto para o trabalho. Coisas que para você faz sentido. O que vai acontecer? Isso vai ativar a dopamina, a serotonina, que são os hormônios da alegria. E isso vai te trazer uma sensação mais de refrigério, de alegria nesse momento que você está passando. Em momentos assim nós precisamos ser estratégicos. E por que escrever? Porque escrever vai trazer uma formalização, uma sensação diferente para o seu cérebro. Mas se você não puder, se você não conseguir escrever num papel, com uma caneta, crie uma conversa só para você no WhatsApp, digite, coloque no e-mail, faça mentalmente. Eu tenho certeza que é algo que vai fazer diferença, porque faz diferença para mim e me faz lembrar aquilo que eu consegui vencer e me faz lembrar quem tem me sustentado. E eu creio que Deus, Ele vai continuar te sustentando em nome de Jesus. Amém? E concluindo, o que você está vivendo hoje não define o seu fim. Creia, o que você está vivendo hoje é apenas parte do processo. Em Deus, o final sempre carrega o propósito maior. E tem um versículo em Eclesiastes 7:8 que eu gosto muito, que é: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então creia que esse não é o seu fim. Creia que esse é apenas o processo que você está passando para aquilo que Deus ele tem reservado para a sua vida. E o seu final, ele está no melhor lugar. O seu final está nas mãos de Deus. Mas se o meu final vai ser Deus ele me preparando para poder me levar, porque o meu tempo aqui acabou. O seu final está nas mãos de Deus. O seu final é melhor do que seu início. Você estará com Deus. Nós estaremos com Deus. E essa precisa ser a nossa fé, a nossa certeza de que Deus ele está conosco, que até o que é uma aparente derrota, para Deus na verdade é uma vitória. O mais importante é nós estarmos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Creia que a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. Amém? Vamos finalizar então para poder orar. E eu gostaria de agradecer a você que está aqui conosco, seja ao vivo, seja na gravação, seja no Instagram, seja no YouTube. Que a paz e a alegria do Senhor Jesus te alcance nesse momento.
Se essa palavra fez sentido para você, que você possa estar curtindo, comentando, compartilhando, porque eu tenho certeza que muitas outras vidas serão abençoadas através do envio dessa mensagem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te rendemos graças, Senhor, por esse dia. Muito obrigada porque a Tua palavra se renova cada dia, cada manhã. Muito obrigada porque nós somos sustentados pela Tua palavra, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muito obrigada, meu Pai, porque nós não nos movemos pelo que vemos, mas nós nos movemos pela fé. E nessa manhã nós estamos nos fortalecendo a nossa fé através da Tua palavra. Obrigada, meu Deus, porque mesmo quando nós estamos sendo, meu Pai, perseguidos, mesmo quando nós nos sentimos injustiçados, ó Deus, mesmo quando, ó Deus, a fraqueza, ó Deus, física, mental, emocional vem, ó Pai, o Senhor está conosco. E ninguém pode roubar a nossa atitude. Hoje, Senhor, nós tomamos a decisão de continuar orando, de continuar, ó Deus, obedecendo, confiando, ó Deus, de continuar, ó Pai, nos relacionando com o Senhor, com as pessoas, de nos mover com sabedoria, pedindo, ó Deus, sempre ao Senhor uma boa gestão, ó Deus, no nosso tempo, ó Pai, pedindo sempre ao Senhor, ó Deus, que nos ajude nas nossas escolhas, meu Pai. Senhor, que essa palavra nos encontre aqueles que estão necessitados, meu Pai, aqueles que precisam desse renovo, dessa direção, meu Pai, em nome de Jesus. Eu não sei, ó Deus, como esse irmão, como essa irmã está nesse momento, mas que em nome de Jesus eles possam, Deus, ser renovados através da Tua palavra. Ó Deus, que eles possam receber, Deus, uma porção, ó Deus, de alegria, de renovo, meu Pai, de vinho novo, que significa, ó Deus, a alegria, meu Pai, que significa um novo tempo, Deus, na vida desse irmão, dessa irmã, meu Pai. Em nome de Jesus, que mesmo quando eles acham, meu Pai, que eles estão com pouco azeite, que eles consigam derramar esse azeite sobre a vida de outras pessoas, sendo usado como instrumentos, meu Pai, assim como aquela viúva foi usada pelo Senhor para poder alimentar aquele profeta, meu Pai. Senhor, multiplica, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que está em escassez na vida desse irmão, dessa irmã. Abre, Senhor, as portas, abre a porta do milagre. Eu não sei o que eles têm pedido ao Senhor, mas o Senhor sabe, meu Pai. Guarda, Senhor, guarda, meu Pai, porque talvez esse irmão, essa irmã esteja dentro da cova dos leões. Mas nós cremos, meu Pai, que esses leões, eles podem até rugir, mas eles não podem ceifar a vida desse irmão, dessa irmã, porque a Tua poderosa mão está estendida, protegendo, guardando em nome de Jesus. Continua conosco, nós necessitamos de Ti. Pedimos a Tua poderosa bênção, meu Pai, ó Deus, sobre a nossa vida, sobre, ó Deus, esse projeto evangelístico. Que a Tua palavra chegue a todos aqueles que estão necessitados, meu Pai. Em nome de Jesus. Esteja conosco, abençoa, Pai, nosso final de semana, abençoa nosso sábado, nosso domingo, a nossa semana. Consagramos a nossa vida a Ti. É por isso que nós estamos aqui, meu Pai, porque nós necessitamos mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? E nesse momento, eu não sei se você que está aqui conosco, se você já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Caso você queira, de algum acompanhamento, algo mais específico. E esse vídeo está sendo gravado ao vivo, mas ele vai ficar no nosso Instagram, no nosso YouTube. Você pode nos mandar uma mensagem no direct do Instagram ou comentar na postagem ou também no YouTube. Nós estaremos respondendo você, estaremos orando por você, mas eu não quero deixar de orar nesse momento pela sua vida, caso você queira aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Vamos orar nesse sentido? Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, ela se propaga, ó Pai, de formas que nós não conseguimos, ó Deus, sequer imaginar, porque, ó Deus, a Tua palavra, ela tem um poder, ó Pai, um poder de transformar. Ó Deus, e nesse momento, ó Deus, essa palavra, ó Deus, ela chegou ao encontro de uma pessoa, ó Deus, que está decidindo nesse momento entregar, ó Deus, a vida a Ti. Então, meu Pai, nós, ó Deus, queremos declarar, ó Deus, e reconhecer o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
Ó Deus, que a tua salvação, ó Pai, alcance não somente a vida dessa pessoa, mas de toda a família dela. Que o Senhor possa estar direcionando ela, meu Pai, para uma igreja, ó Deus, um local onde ela se sinta acolhida, ó Deus, onde ali ela possa, meu Pai, estar sendo fortalecida por Ti através da Tua palavra, em comunhão com os irmãos, meu Pai. Ó Deus, se ela está se reconciliando contigo nesse momento, ó Deus, escreve uma nova história, meu Pai, na vida dessa pessoa, desse irmão e dessa irmã, Pai. Nós oramos e Te agradecemos e cremos, meu Pai, que o Senhor tem uma nova história para a nossa vida. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra fez sentido para você, comenta, curta, compartilhe. E muito obrigada por estar aqui conosco. Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Um beijão e tchau, tchau.